Amém, Jesus, glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra que o Senhor tem nos dado, né? Vamos ver o que o Espírito Santo traz para nós. Hoje é dia 8 de outubro de 2015 e, meus irmãos, a gente está caminhando, né? O que se pode dizer a esse momento das nossas vidas? Nós estamos caminhando o presente que Deus nos deu, o tempo presente. O que faço hoje? O que penso hoje? Como eu vou agir? Como eu vou pensar? Quais são as intenções do meu coração no dia de hoje? Sondei o meu coração. Tem algo mal? Não tem algo mal? Eu, humanamente, sei, não sei, não sei. Peço a Deus que me revele. E assim a gente tem vivido cada dia, né? E hoje, porque ontem eu ouvi um vídeo muito interessante de um pastor, pelo que eu entendi, doutor em teologia e tudo. Eu até retirei o vídeo do ar por causa que teve um irmão que começou a reclamar direitos autorais. E se eu perguntei para esse senhor se ele me libera ou não me libera, ainda não tive a resposta do pastor. Ele colocou um vídeo chamado A Genealogia do Anticristo, se eu não me engano, a Origem do Anticristo, alguma coisa assim. É um vídeo realmente muito interessante, um estudo muito bom, mas eu retirei do ar porque para não gerar confusão, né? Não é o intuito nosso ter conflito com ninguém, apesar que não foi o dono do canal, o dono do vídeo que se comunicou a mim, foi um outro irmão que eu não sei quem é, mas para não gerar atrito, porque não é esse o objetivo de Deus, né? Eu penso que o Espírito Santo, ele adiciona, ele multiplica, ele não subtrai, divide. Quando uma palavra vem de Deus e a gente divide isso, multiplica isso com os irmãos. Então eu vou estar aguardando a resposta do dono do canal, da pessoa que criou o vídeo, e ele, se me disser alguma coisa, espero que ele entre em contato comigo e me passe a permissão para duplicar o trabalho que ele fez, porque tudo aqui é isso, é o trabalho que ele fez. Eu deixo inclusive claro, quando eu baixo um vídeo de terceiros no meu canal, eu não tendo como é que fala? Eu não tendo a alterar nada, tá? Eu não altero nada. É assim, o título do vídeo, A Linhagem do Anticristo, tá? É uma bênção mesmo, pastor, é uma bênção. E eu vou esperar para ver o que dá. Mas por que eu toquei nesse assunto aqui agora? Justo porque eu vi que rapidinho teve tanta visualização esse vídeo importante. E nesse vídeo esse irmão, esse pastor, ele fala da linhagem genealógica mesmo, do espírito do anticristo que opera no mundo e da genealogia do Espírito Santo, daqueles que vão caminhando nas gerações e vão escolhendo servir a Deus. Então, a genealogia do Espírito de Deus e a genealogia do Espírito do Anticristo. E ele começa lá no Jardim do Éden. Mas é um estudo que foi o Senhor que fez, eu não quero entrar aqui muito em conversar sobre ele. De qualquer modo, ele teve um momento que ele citou o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, quando o próprio apóstolo faz uma grande, chocante declaração que comprova realmente coisas muito massivas na vida humana, sobre o pecado, sobre a natureza caída, né? E assim a gente tem caminhado para aprender sobre esse negócio do pecado. Recomendo, de qualquer modo, os irmãos, porque como realmente os estudos desse pastor se chama Jefferson Neto, vocês podem escrever aí Jefferson com 2 letras F, Neto com 2 T's. E vocês vão encontrar lá esse vídeo, a parte que se chama Vídeo 7, a linhagem do anticristo. E aí vocês escutam, tá? E depois vocês escutem também outros vídeos, né? E que o Espírito Santo guie a todos. Então ele falou sobre isso, essa parte do apóstolo Paulo. E eu tenho visto, meus irmãos, nesses dias, o pecado que ainda opera no coração dos homens. Mas eu não estou falando no coração dos homens maus somente,
mas o pecado que ainda resiste, a tentação, a força da carne, que ainda faz de tudo para ser soberana na vida das pessoas. E é sobre esse tipo de assunto que a gente está aqui hoje para bater um papo. Se vocês abrem lá em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15, vocês vão ver o que Paulo escreve. Paulo, capítulo 6, capítulo 7, ele trata muito de pecado, né? E eu quero pegar lá do 6, 7, para a gente começar, né, a falar sobre isso. 6,15, desculpa. Olha só, a lei, a escravidão e a graça. A lei, a escravidão e a graça. Basicamente, por que Paulo escreve sobre a lei? Paulo escreveu sobre a lei porque eu acredito que ele, por ser judeu, ele durante muitos anos ele viveu debaixo da lei, das leis de Moisés, dos mandamentos, de todas aquelas coisas que você vai encontrar no livro de Levítico. No livro de Levítico você vai ler a lei assim de modo muito massivo, muito detalhado, muito enfático em tudo. E o judeu verdadeiro, ele vive pela lei. Então eles estudam a lei, as leis de Deus, como nós estudamos a Bíblia, como nós estudamos tudo que Deus nos dá, ok? Então eles militam, eles vigiam muito nas coisas. Por exemplo, a lei diz, né, que, por exemplo, que coisa que eu posso lembrar da lei aqui? Não adulterarás, né? A lei fala para você não cobiçar a mulher do próximo. A lei fala para você não se prostrar a nenhum Deus, a não ser ao Deus verdadeiro. Ama o teu Deus, né? Mais do que a ti mesmo, né? Eu não sei os 10 mandamentos de cor. Mas fora isso, tem outras leis. Por exemplo, tem a lei da casa. A casa, quando eles entravam numa terra, encontravam uma casa, pegavam aquela casa, né? Ou então na casa deles mesmo, se aparecia um mofo na parede, eles chamavam, né, um sacerdote, não sei, e aquele sacerdote ia e examinava aquela mancha. Parece que eles tinham que sair da casa e esperar alguns dias para ver se aquela mancha sumia. Se aquela mancha não sumisse, aí eles mandavam escavacar os muros da casa, raspar. Depois eles tinham que passar alguma coisa, não sei se é cal, se já existia naquela época. Tem muito tempo que eu li essa passagem de Levítico. E depois eles esperavam e julgavam aquele entulho fora da cidade. Aí se aparecesse de novo, aí tinha que examinar que tipo de mofo é. Eu só sei que, resumindo a conversa, se fosse um mofo de uma determinada cor, de uma determinada forma, e aquele mofo não desaparecesse, no final a lei mandava que aquela casa fosse julgada no chão, que eles acabassem com a casa, porque era uma casa contaminada. Isso vale para a lepra, isso valia para as roupas, até a roupa se parecia com mofo, sabe? Então isso tudo era situações relacionadas com a lei, tá? Então aqui ele fala a lei, depois ele fala a escravidão e depois ele entra com o discurso da graça, ok? Porque a graça, ela veio através de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele se colocou na frente de Deus Pai com o seu sangue e disse: esse sangue paga o pecado daqueles que se arrependerem, daqueles que me aceitarem, daqueles que me seguirem. Eu os lavo com meu sangue, eles se farão brancos como a neve, alvos como a neve, ok? E a escravidão, meus irmãos, a escravidão ela está relacionada com o jugo, ok? Então aqui ele começa falando, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Porque Paulo, ali em Romanos, ele já não estava falando para judeus que estavam debaixo da lei, mas ele estava falando para um povo, que eu não sei se era só judeu ou também não judeus, eu acredito que era um pouco de tudo, porque Romanos, né? E ali ele estava falando para um público que era de Jesus, tinha conhecido o Evangelho de Cristo e conheceu que, conhecendo o Evangelho de Cristo, eles eram livres pela graça. Então a lei já não valia na cabeça deles. Então ele fala, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis
que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, no caso Cristo, no caso Deus, nós nos oferecemos como servos a Deus, ok? Para a obediência. Se você observa a sua vida no dia a dia, é exatamente assim que você procede. Nós temos todos os dias tantas e tantas e tantas oportunidades de praticar o pecado, de praticar maldade, de praticar mentira, a injustiça. Mas nós escolhemos obedecer. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer tal coisa. Não, eu não vou fazer outra. Por exemplo, aqui onde eu moro na Itália, o pessoal toma tem muito azeite virgem, azeite bom, porque para todo lado aqui tem árvore de oliva. Então, assim, as casas dos italianos, aqui na zona onde eu moro, tendem a ter barris de 30, 40 litros de óleo de azeite puro, finíssimo. É um dos melhores. E o que acontece? Eles compram todo ano, de tanto em tantos meses, eles compram, pagam e enchem os seus tonéis de azeite. O que acontece? A minha sogra falou comigo certa vez: Ana, toda vez que você quiser, você vem e pega. Não precisa comprar no supermercado, porque o do supermercado, de qualquer modo, é sempre uma coisa industrial, né? Ou você paga um valor caro, como pagaria aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ou você compra aquele mais válido, assim, mais batido. Eu não ligo muito, mas eu tendo a comprar, porque eu sei que ela, o marido dela, eles compram esse azeite, não é de graça. Então eu fico até constrangida de toda vez que acaba, eu corro lá e encho. E o que acontece? Eles têm essa reserva de óleo do lado de fora de casa. Então, assim, qualquer pessoa que passar pode abrir a porta e encher uma garrafa de óleo extra virgem de oliva, né? Como se diz. E quando foi ontem, eu estava vindo embora para casa, aí eu sabia, olha, não tem ninguém na casa da minha sogra. Eu fico constrangida de pedir eles o óleo, principalmente que nesse momento eu tô tendo um pouco de problema, né, com o sogro. Mas não vem ao caso. Então, gera muito constrangimento, gera muito abatimento no meu coração de ir. E eu tô com a minha garrafa pela metade, eu tenho meio litro de óleo na minha casa. E a gente usa para fazer salada, às vezes eu uso para fritar um ovo, uso para misturar no arroz depois que eu cozinhei, enfim. Aí, meus irmãos, na hora, eu confesso isso pros irmãos, pra vocês verem como é que é a natureza humana. Na hora vem na minha cabeça, opa, não tem ninguém na casa da minha sogra. Sabe o que eu faço? Eu pego uma garrafa de 1,5 litro limpa, corro lá, encho de óleo, caladinho e trago para minha casa. Tanto é para os netos dela. Eu pensei isso, meus irmãos, eu pensei. Mas na mesma hora eu falei, peraí. Ok, ela até disse que quando eu quiser eu posso ir lá e pegar. Vá bem, até aqui bate. É uma justificativa então para correr lá e pegar. Mas por outro lado, eu vou calada? E no silêncio eu vou, pego o óleo que me serve e trago para minha casa, tanto não tem nada a ver, a casa dela é casa minha, porque na cabeça dela, eu tô falando da sogra, na cabeça dela ela tem esse lado de dar as coisas, mas não é certo, porque não tem ninguém em casa, primeira coisa, os donos da casa não estão lá. Segunda coisa, eu não estou pedindo nem comunicando a eles que eu estou pegando esse óleo. Então, isso para mim é quase que um roubo, porque eu vou pegar em silêncio uma coisa que não é minha. E naquele momento, meus irmãos, eu falei, não, eu não vou pegar então esse óleo, deixa pra lá. Quando acabar o que eu tenho em casa, eu vou no supermercado e compro. Ou se eu tiver a chance, a ocasião, a oportunidade de que ela me dê de presente uma garrafa de óleo extra virgem de oliva, glória a Deus. E ali eu cortei. Então isso aqui, olha, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, eu me ofereci para Deus um dia como serva para a obediência. Todos os dias eu me defronto, né? Me bato de frente com situações que eu tenho que escolher. Eu vou fazer de modo assim ou vou fazer de modo tal? Eu vou fazer do modo errado ou do modo correto? Do modo que parece que é mais fácil ou do modo que é mais complicado? Do modo sujo ou do modo honesto? Então, meus irmãos, isso aí é o que o apóstolo está falando. E ele continua, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Nós somos servos de Deus. Ana, o que é ser servo de Deus? Ser servo de Deus, primeira coisa é temê-lo.
Ah, não, o que que é temor? Temor não é medo. Temor é um respeito sério. Você temer uma situação é você respeitar, é você honrar determinada pessoa. Ah, eu temo o pastor da minha igreja, por exemplo. Eu vou numa igreja que é muito abençoada, o pastor já é um senhor de idade, é um homem muito cheio de sabedoria. Isso tem ainda, se a gente procura, a gente acha. Com muita dificuldade vocês vão encontrar. Mas o pastor é muito cheio de sabedoria, é um homem muito amoroso e tal. E toda vez que ele me dá conselhos, os seus conselhos são muito bons na minha vida. E eu temo esse pastor, quer dizer, eu respeito ele. Eu tenho um certo orgulho de ser ovelha desse pastor e por aí vai. Então, temer a Deus, né? Então, nós somos servos e o bom servo teme o seu Senhor. Se você é pai, se você é mãe, você não precisa ensinar seus filhos a terem medo de você, mas você precisa, buscando sabedoria de Deus, a pedi-lo que ensine você a fazer com que seus filhos te temam, porque temor é quase que sinônimo de respeito. Quando você teme, antes de você praticar o erro, você pensa. O temor, ele é uma espécie de freio seguido com um alarme. É como se fosse uma buzina que toca bem e na mesma hora você tira o freio à mão e para pensar, o que eu estou fazendo? Isso vale? Isso não vale? Até que ponto? Isso é temer. E se nós somos servos de Deus, nós precisamos temer a Deus. O temor, ele é precedido pelo amor. Porque o temor, ele não é um sentimento obrigatório, um sentimento forçado, um sentimento induzido, um sentimento plástico, vamos dizer assim, uma coisa artificial. Não, o temor, ele é o princípio do respeito soberano a um ser, a um Senhor, a Deus. Então isso é aquilo que nos mantém, é ele que nos mantém freados diante do pecado. E ele continua, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então agora eu começo a ler de novo, olha, e daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, tempos atrás, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração, olha aí o discurso do temor, sinceridade, né? A forma de doutrina a que fostes entregues. Nós fomos entregues, meus irmãos, a uma forma de doutrina. Essa doutrina se chama o Evangelho de Cristo. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Meu amado, minha amada, o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que realmente ama, teme e é de Deus, a justiça vai à frente dele. Então, você escolher as coisas corretas também é um sinônimo de você ser justo. Mas tudo que nós fazemos de coração, não com segundas intenções. Ah, eu vou ser bonzinho porque aí eu vou pro céu. Não! Mas você faz porque você realmente ama a justiça. Porque você hoje já não é mais filho do mundo. Você não está mais julgado no mundo, mas você é filho de Deus. Então, se você está vivendo algum pecado na sua vida, isso te traz vergonha, isso te traz queimação no coração. Você fica angustiado, agoniado, desesperado. Eu preciso me livrar disso porque não é mais da minha natureza. Isso é uma praga, uma peste infiltrada no meu coração. Falo como homem, Paulo, aqui nesse ponto da vida dele, sabe quantas experiências espirituais maravilhosas ele tinha tido com Deus? Mas ele conversa aqui, olha, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Meus irmãos, todos nós, antes de sermos convertidos a Deus, a Cristo,
nós oferecemos o nosso corpo para o pecado. E quando falo corpo, não é só a parte sexual. A gente pensa também na língua. Quantas vezes você falou mal de outro, você caçoou, você difamou, você fez fofoca e etc. Os seus olhos, você ofereceu os seus membros, chamado olhos, para cobiçar o que não devia. Ficou horas e horas e horas aí na frente da televisão vendo filme de terror, pornografia, ou seja lá o que for, novelas terríveis. As nossas mãos, quantas vezes você tocou uma coisa que não devia, tocou um dinheiro que não foi seu, fez algo que não podia, comeu alguma coisa que não era para ser comido. Os seus pés, quantas vezes os seus pés te levaram a caminhos errados? Você foi em boates de striptease ou bares, ou você foi e comprou uma droga caminhando com as suas pernas. Quantas vezes você usou seu corpo simplesmente para ser mostrado como um objeto sexual, se oferecendo? Você, mulher, usou roupas decotadas, saias curtas, calças apertadas, muita maquiagem, cabelos ao vento, muitas joias. Ou você, homem, se vestiu de modo sedutor. Então aqui ele está falando para isso, sabe? Outrora nós oferecemos o nosso corpo para o pecado. Mas agora ele fala, agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Por quê? Quanto mais você é justo, mais você se santifica. É assim que a palavra de Deus nos ensina. É assim que funciona a máquina chamada santidade no homem. Quanto mais você é correto, quanto mais você é justo, quanto mais você escolhe o caminho que Deus te ensina, esse é o caminho justo, e quanto mais você se abençoa o seu próximo, sendo justo para com ele e sincero, mais você se santifica, mais o seu corpo é glorificado para Deus. Não glorificado porque você se torna um ser glorioso, superior, elevado, mas você se torna santo, você se torna uma primícia do Senhor. As suas vestes vão se tornando alvas como a neve, porque em contrapartida, você faz a sua parte, escolhendo a coisa justa a fazer, mas o Espírito Santo, ele vai te enchendo. Porque quando você busca ser correto na sua vida, justo, diante do temor a Deus, Deus ele te retribui com a santidade, com os frutos do Espírito Santo. Vamos dar alguns exemplos? A paciência, a benevolência, o amor ao próximo, a sabedoria, e por aí vai os frutos do Espírito Santo, a mansidão. Não é verdade? Eu vejo Ana Paula, há uns 8, 9 anos atrás, eu era uma bomba. Eu brigava, eu apelava, eu queria tirar satisfação, eu me sentia até um pouco desaforada. Quando eu via alguma coisa errada, nosso Deus, eu dava um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Porque eu nunca aceitei ver coisa errada e ficar calada. Só que às vezes, meus irmãos, não compete a nós brigar com gente de cabeça dura. Porque tem gente que está no mundo de cabeça dura, que faz tudo errado, se sente os donos do mundo, os donos da verdade, ainda dizem que você não usa o seu cérebro, não pensa e eles pensam, e aí você querendo mostrar para essa pessoa que ela está errada, você está certo, você acaba brigando. E eu era assim, eu brigava pelos meus, entre parênteses, direitos. E nem sempre, diante de Deus, Ele quer que nós lutemos pelos nossos direitos. Muitas das vezes Ele quer que a gente abaixe. Se alguém te bate num lado do rosto, você dá a outra face. Se o seu inimigo te constrange a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se eles te pedem, não sei, alguma coisa, acho que é uma coberta, sei lá, dá a capa inteira. Não tem esse mandamento. Então, a gente começa a caminhar nesse ponto, a humildade, a mansidão, sabe? Para você abrir a boca para reivindicar determinado ato, precisa ser realmente guiado por Deus, porque você já não se permite mais guiar pela carne. E quando você assusta, com o passar do tempo, você já não briga. Às vezes você vê coisas que outrora você explodia, você xingava, você quebrava o pau, você ia na polícia, dependendo do nível da vida que você tem, dos perseguidores que você tem, dos seus inimigos. Só que quando Deus começa a trabalhar, você começa a calar a boca. Você vê a injustiça, você vê as coisas erradas, mas você não quer botar o dedo ali e falar, isso aqui tá errado, isso aqui não vai bem, não é desse jeito. Não, você fica calado. Você sai, você ora,
Você procura continuar a sua estrada? Porque, infelizmente, amados, a gente não pode ser justo e fazer os outros ficarem justos, porque a coisa justa a ser feita é aquela. Tem gente que quer continuar batendo cabeça. Tem gente que é ímpia. Tem gente que é ruim, igual uma cobra. Não adianta. Tem gente ruim nesse mundo, maligna. Tem gente arrogante. Tem gente rebelde. Tem gente que afronta a Deus todo o tempo. Como que nós podemos bater de frente com essas pessoas? É quando a gente se lembra daquela passagem que diz que Jesus falava aos apóstolos: você for numa casa, numa cidade e falar o evangelho e eles não aceitarem e você vê neles aquela maldade, você sai da cidade e quando você sai dos portões daquela cidade, bate o pé no chão porque nem a poeira tem que sair nos seus pés daquele local e você vai embora. Então, naquele tempo, que resultados colhestes? Olha só, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Porque se você é escravo do pecado e você vive pecando, você pratica tudo que é errado, você não tem consciência da justiça. Então aqui ele está falando, você era isento da justiça. Ok? Você é isento, ó. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. As pessoas que são escravas do pecado, elas não têm a justiça na frente delas. É por isso que a gente vê muita situação em que a gente às vezes até cai nelas e você está no meio e você vê tanta coisa errada, tanta confusão e você vê aquelas pessoas fazendo coisas explícitas que quando é com elas, elas na hora falam, não sei o que, mas elas fazem com os outros, né? E aí você fala, meu Deus do céu, quanta injustiça. Mas aquelas pessoas, elas estão isentas da justiça porque elas não veem a justiça. Elas não veem o que é certo. Elas são escravas do pecado, escravas da fofoca, escravas da língua delas, escravas da cobiça, escravas da inveja, escravos da maldade, por aí vai. Naquele tempo, que resultados colhestes? Olha agora uma pergunta forte que o apóstolo deixa para você e para mim. A gente hoje vê muito irmão reclamando de certas coisas que eles têm na vida deles. Um exemplo muito simples, muito básico, tá? É um exemplo clássico que eu tô dando aqui. Imagina uma mulher que algum dia ela teve relação com um homem, engravidou, aí ela ganhou uma criança, separou daquele cara e com o passar do tempo ela se converte a Jesus, ela aceita Jesus e aí ela entende que ser mãe solteira, não ter um pai para os filhos, foi um grande erro na vida dela. Ela entende que ela adulterou certa época na vida dela. Então ela tem aquele filho, e ela caminha com aquele filho, e aquele filho começa a apelar, às vezes ele vai crescendo, porque até ela ter convertido também, ela não teve sabedoria nem para educar bem aquela criança, não soube selecionar o que ela vê na televisão, o que ela brinca, com quem que ela fala, então ela deixou tudo liberado. E aí chegou num dia, a criança já com seus 10, 12 anos de idade, muito rebelde, muito complicada, muito respondona, aquela mulher se rende conta, ela percebe quanta coisa errada ela fez na vida dela. Agora ela é uma mãe solteira sem marido e o pai dos filhos não se manifestará mais. A criança cresceu rebelde porque ela nunca teve condição de ensinar ela os caminhos do Senhor, porque ela só conheceu os caminhos do Senhor 10, 12 anos depois que ela teve aquela criança, e ela agora se encontra com uma vida cheia de estresse, de caos, de problema, sem dizer que o coração dessa mãe é um coração aflito, porque ela se pergunta, será que o meu filho hoje, com 10, 12 anos, vai para o céu, se Jesus arrebata? Porque eu falo de Jesus e ele não aceita, é rebelde, quer continuar fazendo as coisas que ele faz até agora, e se eu quero cortar a força já é difícil, porque ele já não aceita mais que eu diga o que é bom, o que não é bom para ele. Isso é consequência. Então aqui o apóstolo fala, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. As coisas que a gente colhe, as consequências do pecado na nossa vida, isso, se a gente não muda, se a gente não faz de tudo para buscar a santificação e o perdão de Deus, vira morte. Vira morte até física. Um outro exemplo clássico, um homem que virou homossexual,
na sua juventude. E aí ele foi e fez sexo com vários homens e acabou contraindo o vírus da AIDS. E aí depois de tanto tempo já naquela situação, ele vai e converte. Converteu, pediu perdão, voltou a ser homem. Mas por um motivo que só Deus o sabe, ele não foi curado da AIDS. E aí ele caminha mais alguns anos e morre. Morre com aquela doença. É uma consequência de um pecado, meus irmãos. Nem todos os pecados levam à morte. Mas quando a gente tem uma carga nos ombros pesada do passado, a gente precisa trabalhar muito mais buscando de Deus para que Ele mude a situação atual da nossa vida. É a consequência. Pessoas que viveram uma vida errada, né? Pessoas que viveram uma vida inconsequente e depois elas se perderam completamente, enlouqueceram, ficaram viciadas, adoeceram. E hoje você se vê cuidando dessas pessoas. E pessoas que ainda estão em rebeldia, ainda estão em dificuldade e ainda descarregam em você tanto problema. Você fica, por quê? Por que essa pessoa hoje está comigo? Eu já não suporto mais esse marido, esse pai, essa mãe, esse filho, esse amigo. É tudo consequência do pecado até dela. Às vezes você não tem nada a ver, mas o peso daquele pecado daquela pessoa virou um peso também para a sua vida. Sabe, às vezes a gente vê muito parente morrendo. Eu vi meus parentes morrendo no passado, eu vi a minha bisavó morrer, eu vi tios morrerem. Aqui, quando eu cheguei na Itália, eu vi pessoas da família do meu marido que já morreram. E eu vi muito caso de gente que morreu com a vida sem estar diante de Deus. Gente que fumava, bebia, xingava, falava mal da vida dos outros, era arrogante, prepotente. Eu vi isso com os meus olhos e morreram. Sabe? Então, consequências do pecado que levaram à morte. Aqui ele não está falando só da salvação, ele está falando também de um geral. E aí ele continua, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui ele dá uma declaração que nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos. Uma pessoa que realmente tem Jesus na sua vida, que realmente se arrependeu no passado, que passou por um processo de arrependimento profundo e genuíno com Deus, ele é libertado por Deus. Ah, então eu tenho 20 anos que eu aceitei Jesus. E eu era drogada, eu era rebelde, a ovelha negra da família. E eu roubava também, porque eu já era grande, eu trabalhava como contador, então eu roubava, porque eu sabia mexer os documentos, eu sabia mexer os pauzinhos. Quando eu converti, eu entendi que eu era ladra, então eu pedi perdão a Deus por aquilo. E eu tentei não ser mais a rebelde da família. E, eu também, Ana, saía com um homem casado, escondidinho, ninguém sabia não, um cliente meu. Mas depois que eu converti, eu larguei aquele homem. E assim, Ana, agora é a minha vida. Só que eu queria te dizer uma coisa, Ana. Passaram-se 10 anos. E eu ainda tenho certas coisas na minha vida que não estão legal. Por exemplo, Ana, eu não saio mais como casado. Mas toda vez que eu vejo um homem bonito, eu olho pra ele. Eu cresço o olho naquele cara. Dou até uma risadinha de vez em quando pra ser simpático. Mas eu não faço mais do que isso, não. Sabe o que é? Eu ainda sou contadora, né? E eu ainda tenho meu escritório, graças a Deus ganho dinheiro e tal, tô bem. Só que de vez em quando, Ana, eu tenho umas certas situações que eu preciso mexer uns pauzinhos, não pra mim, mas pro cliente. Porque ele precisa, você sabe como é que é o Brasil, né? Tanto imposto, tudo feito de modo absurdo, e eu tenho condição de mudar a situação. Ana, o que eu faço, né? Eu não fui liberta, né? Porque ou eu renuncio o trabalho do tudo, ou eu boto uma venda nos olhos para não olhar ninguém na rua que passa. E o que eu faço? Porém, a Bíblia fala, meu amado, minha amada, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a vida do santo é uma constante santificação. Olha só, como que Ana Paula, você tem uma resposta para eu tentar viver uma vida em santidade sem pecar? Sim. É fácil? Não, não é fácil. Mas a base
A base para você ter uma vida santa é jejum, é oração e a meditação, estudando a palavra de Deus. É quando você todo dia levanta, lava seu rosto para acordar bem, vai no banheiro, se resolve. Depois você pega talvez ou um copo de água ou um copo de chá, que é a coisa mais boa do mundo, né? E ali você senta com a sua Bíblia do lado, abre e marca 10 minutos e lê. Ali você já tomou café com Deus. Eu chamaria assim um verdadeiro café com Deus. E ali você começa a ler a palavra de Deus. E ali o Espírito Santo que te salvou, que está em você, né? Jesus te salvou com seu sangue. O Espírito Santo, ele cuida de você. Ele vê a sua atitude, a intenção do seu coração. Qual é? Quero viver em santidade. E a Ana Paula, ou eu entendi em algum outro lugar que para viver em santidade eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia todo dia, porque a Bíblia é o meu manual de vida santa. Então, o Espírito Santo vendo que você quer tanto ler aquilo que você está diante dos olhos, ele então o que ele faz? Ele abre o seu entendimento, ele abre o seu coração e ele ministra na sua vida. Quero guardar na memória aquilo que me dá esperança. Meus irmãos, a gente não precisa decorar versículo, livro, capítulo, frase, etc. Eu nunca consegui decorar nada. Alguma coisinha assim, mas dizer que eu decoro mesmo. Tanto que vocês veem nos meus vídeos quantas vezes eu me embrulho com referência, eu conto a história por alto, né? O irmão aí que tá lendo Bíblia, corre pesquisa, tem que ir lá no Google escrever mais ou menos a frase que eu falei aí. Ele puxa o texto, você lê, você estuda. Não é o fato de eu ter que decorar, mas é o fato de eu ter que entender a palavra de Deus. Quando eu leio um texto, quando eu leio uma história, eu não preciso decorar aquilo, eu não preciso ser como um gravador que repete sem vida, mas eu preciso ser como um ser que abre o coração e entende a história, a situação que eu estou lendo e coloca aquilo em aplicação também para mim. Eu tenho que ter consciência que um dia, a Bíblia diz que um dia eu fui escrava do pecado, então eu não tinha justiça na minha vida, porque o pecado não me deixava ver a coisa justa, mas hoje eu sou liberta e eu temo a Deus com meu amor de coração, então eu escolho, faço bem ou faço mal, faço certo ou faço errado, porque eu coloco sempre à luz da pessoa de Deus as coisas que me são oferecidas na minha vida, e ali eu vou caminhando. Então lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, é a maior receita que você pode ter para ter uma vida em santidade. Mas quando eu abro a Bíblia para ler, Ana, eu começo a ler, né? Aí eu começo, depois de 1 minuto eu já tô pensando em tanta coisa, eu não consigo me concentrar. Agora eu te digo uma coisa, meu amado, minha amada. Concentração é um exercício físico. Se você é uma pessoa que não é habituada a ler, você nunca lê nada. Você não lê jornal, você não lê livro, você não lê nada. A sua vida é só receber o negócio mastigado, né? Você liga a televisão, você só vê aquilo ali tudo pronto. Para você é um divertimento. Você recebe as coisas da boca de quem lê. Então a sua memória, a sua mente, o seu cérebro, ele não se exercitou em concentrar. Se você é uma pessoa que faz tudo muito rápido, corre demais e não presta atenção em nada, desde criança na escola você não foi ensinado a prestar atenção naquilo que você lê, quando você estava na aula de português, de literatura e de história, quando as professoras davam textos para você ler e responder e fazer o trabalho de interpretação do texto, como que você pode querer ter um cérebro que já é preparado para ler e se concentrar? Então, meu amado, minha amada, tudo aqui está girando em torno de você também procurar exercitar você mesmo aprender a ler. Você precisa ler. Você precisa fazer o que nós estamos fazendo. Olha quanta gente está conversando. Já são 40 minutos de áudio aqui e a gente está conversando em cima de um assunto tão rico que é o capítulo 6 do versículo 15 até agora ao 23. Olha quanta coisa a gente extrai, quanta informação a gente tira da Bíblia. Num texto tão... Não é nem uma página inteira, nem metade de uma página eu li até agora. Então você precisa se exercitar. No primeiro tempo vai ser difícil. Nos primeiros dias, 10 minutos para você vão ser intermináveis.
Você vai estar, nossa Deus, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar o filho lá, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que ir no mecânico, eu tenho que arrumar... Meus irmãos, eu vivi assim. Mas aí eu pensava, falei, gente, o que é 10 minutos perto do dia inteiro que eu tenho pela frente? Mas se 10 minutos para mim hoje ainda é pesado, porque realmente vale tanto, eu vou dedicar 5. E em 5 minutos, meus irmãos, parece uma loucura, mas em 5 minutos, se você tem um coração sincero, você tem condição de ler alguma coisa na palavra de Deus e estudar com o dicionário do lado, com o computador ligado no Google, onde você começa a pesquisar aquilo que você está lendo e o Espírito Santo, ele te abençoa. Então, o ler a Bíblia todos os dias é como se você tomasse um xarope, uma vitamina, com uma vacina, com um anticorpo dentro. O nosso corpo, meus irmãos, o nosso corpo, ele é um corpo que está sujeito à bênção e à maldição. Deus sempre nos deu essa visão das coisas e a escolha. Se você exercita seu corpo, sua alma, seu espírito nas coisas de Deus, você vai conseguir crescer em bênção. Mas se você exercita seu corpo no pecado, o seu corpo vai crescer no pecado. Eu vou dar um exemplo simples. Imagina que você é uma pessoa que gosta de ficar no Facebook. Olha quanta gente que gosta de ficar no Facebook. Ah, mas eu sou cristã, eu fico no Facebook lendo notícia das coisas de Deus. Ah, ok. Mas gira daqui, gira dali, são coisas que te tiram muito tempo. E às vezes você vê um videozinho curioso. Quantas vezes eu tenho um Facebook? Talvez os irmãos veem, né? Mas eu não leio meu Facebook. Quando eu vejo algumas notícias realmente sérias, eu só duplico aquilo ali e passo para frente. Algumas eu leio, outras eu nem leio. Porque as fontes com as quais eu pego são sérias. Então eu sei que aquilo que eu estou publicando é coisa forte, coisa séria. Mas eu não leio. E quantas vezes eu já me peguei vendo, né, um geral assim, tanto que eu abro o meu Facebook uma vez por semana, 2 no máximo, às vezes 3, 4 vezes no mês. Aí tem um videozinho de um cachorrinho que tá brincando com um bebezinho. Aí você, que bonitinho, clica lá, pá, clicou. Aí você viu o vídeo, realmente que gracinha e tal. Só que às vezes aquele vídeo te leva mais 3 parecidos. Aí você já tá no ritmo, vou ver esses 3 aqui. Aí, puf, clicou. Que bacana. Puf, clicou novo, clicou aqui, clicou ali, clicou ali, clicou ali. Quando você assusta, você já tá 1 hora vendo vídeos engraçadinhos no Facebook. E ali você vai ver as pessoas que gostam de curtir aquele tipo de material. Porque é bacana, né? Não custa nada. Aí você começa a fazer contato com esse povo sem querer. Quando você assusta, você já tá dentro de uma comunidade de vídeos engraçados. E você já começa a conversar com esse povo. E quando você assusta, você está envolvida numa situação de Facebook quase que dependente. Porque dali você já começa a ver outras coisas. Porque aquelas pessoas, cada uma delas tem um gosto, tem as suas coisas que elas acham interessante. E aí você, sem querer, você vai caminhando e vai achando aquilo ali. E vai se alimentando, se alimentando, se alimentando. Automaticamente a sua carne começa a ficar forte. Porque ela está gostando daquilo que ela vê. E quando você assusta, você já tá tão envolvido com aquilo que você já tá dentro da pornografia, dentro do Facebook e não percebeu. Você já começa a ver foto de gente, as pessoas inscritas. Eu já vi várias vezes aqui gente que manda convite querendo participar do meu Facebook. Eu abro, libero para todo mundo, porque o meu Facebook é um Facebook evangelístico. Ele tem notícia. Vocês não vão ver lá eu colocando foto dos meus filhos, igual eu conheço gente, né? Que o filho deu um arrotinho. Meu filho hoje arrotou, primeiro arrotinho do dia. Pum, curti, põe aí pra curtir. Aí juntou com o filho, foi fazer um brinquedinho na mesa, pum, botou 10 fotografias. Gente, eu conheço isso. Eu vejo gente que faz isso. Eu tenho um nervoso que eu não consigo explicar pra vocês. Mas você tá vendo aí. Facebook recheado disso. E as pessoas, sem querer, elas vão, como é que fala? O peixe morre pela boca, não é verdade? Então, se você alimenta a sua carne com qualquer coisa, você vai crescer na carne. Automaticamente o pecado vai imperar na tua vida. Mas se você, em vez de perder 1 hora no Facebook vendo aqueles vídeos engraçadinhos, que aquilo ali não te ofende. Eu tenho que levar o filho para a escola, eu tenho que trabalhar. Não. Você tá no Facebook, você tá distraindo há 10 minutos, não custa nada. Não é que eu vou ficar mais rico ou mais pobre. Mas para ler a Bíblia, nosso Deus, 10 minutos não passa nunca. Então é um ato de exercício.
Você precisa dedicar, você precisa concentrar, você precisa aprender a ler e pedir a Deus, me ensina a prestar atenção na tua palavra. É o primeiro método. O segundo método, meu amado, minha amada, é o jejum. Se você já está com a sua vida muito comprometida com o pecado, tem certas castas de demônio que só são libertas com jejum e oração. A Bíblia fala isso. Ah, mas o jejum, o que o jejum me beneficia? O jejum, ele enfraquece a sua carne, a carne física. Eu já falei isso outras vezes, mas eu repito, porque sempre um vídeo novo, tem sempre gente ouvindo, né? Gente nova ouvindo um vídeo novo. Mas o que acontece? Quando você, por exemplo, come muito chocolate, ok? Você é meio chocolatra. Quando a pessoa come muito chocolate, ela fica alegre. Não tem isso? Tem muita energia, fica muito elétrica. Tem casos de pessoas que dizem que ficam assim, tá? Tem gente que tem que fumar e tem que tomar o cafezinho. Aí quando toma o café, vai lá e fuma o cigarro. Quer dizer, uma coisa se liga com a outra. E aí ela fica energética, adrenalínica, ela acorda. Tem gente que diz, se eu não tomo café, eu não consigo fazer nada o dia inteiro. Eu fico murcha. Então isso é prova que aquilo que você ingere, ele tem ação direta no seu organismo. Se você, por exemplo, come um prato de feijoada muito cheio, muito caindo, repete com arroz, couve e aquela laranja e come aquele troço ali um dia, você fica com o estômago pesado. Você já sente a pesanteza do corpo, você fica com preguiça, você quer dormir, não é verdade? Mas se você, por exemplo, come muita fruta, verdura, come uma carne sana, saudável, você fica leve. Eu acho que bacana, eu tô me sentindo forte, eu tô bem, eu tô acordada, tô atenta, não tô me sentindo com o estômago pesado, tô emagrecendo, me sinto bem. Então aquilo que você come reflete nas suas ações depois. Tem gente que diz até que você é aquilo que você come, não é verdade? Então o jejum, o que o jejum faz? Normalmente uma pessoa que está muito envolvida com pecado, principalmente na área sexual, mas um pecado qualquer que seja, é uma pessoa que está comendo de tudo, está bebendo de tudo, está normal, tudo livre. Então o corpo dela, ele está descontrolado hormonicamente, né? Os hormônios estão cada um desbandaiado de um jeito, ela tem muita toxina no corpo. Por exemplo, se você bebe um copo de Coca-Cola, você precisa beber, acho que eu não sei se é 28 ou 32 copos de água para desintoxicar só as porcarias que tem química na Coca-Cola que você consumiu. Então, olha para vocês verem. Então, uma pessoa que está no pecado, ela está carregada de metais pesados, ela está carregada de carboidrato, ela está carregada de colesterol, ela está carregada de tanta coisa, açúcares, né? Então a glicose dela deve estar descontrolada. Então ela tem uma série de efeitos físicos colaterais. E isso gera nessa pessoa também a dificuldade para concentrar, dificuldade para buscar o Senhor. Ela vai pensar em fazer o quê? Eu quero só ver televisão, eu quero deitar, não quero fazer nada, quero sair para gandaia, quero dançar porque eu estou muito energética, eu tomei muito café. Então quando você começa a cortar na sua vida por um tempo tudo que não presta, você faz jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate, jejum de sorvete, jejum de café, jejum de muito carboidrato, porque entasa, te bloca, né? Tanto macarrão, tanto arroz, tanto feijão. Eu como um prato de comida que ele tá tão cheio que faz a montanha. Então no jejum não, em vez de eu comer um prato cheio daquele jeito, eu vou comer metade daquilo. Eu começo aos poucos. Então no primeiro tempo você ainda vai sentir aquela luta da carne que ela quer continuar assim. A carne, ela quer festa, champanhe e maravilha. Mas quando você começa a trazer abstinência, você começa a cortar tudo aquilo que desregula o seu organismo físico, devagarzinho, o seu corpo, ele vai se regulando de novo, vai voltando tudo a normal. O colesterol, ele baixa, a açúcar no sangue, ele baixa, aquela necessidade de tomar o café para ter aquela adrenalina, com o tempo ela começa a baixar e você já não se sente tão dependente daquilo e você se torna uma pessoa mais sóbria, porque você substitui certos alimentos por outros, então você vai começando a limpar o seu organismo, o seu intestino, que até então era pesado, parecia um tubo de esgoto.
quase que entupido de tanta porcaria que você colocou nele, você comendo verdura, aquela verdura começa a fazer o papel de uma vassoura, de uma escovinha, e ela vai raspando as paredes do seu intestino, e ali você vai jogando fora tudo que não presta, tem toxina. Sabe quanta toxina nós temos no nosso corpo? Apesar que no tempo que a gente vive, tudo está sendo contaminado, os transgênicos, né? Os produtos que eles jogam nas hortas aí para fazer crescer tudo, paciência, nós estamos vivendo um tempo impossível, mas ainda assim, você ainda pode substituir o hambúrguer da McDonald's por um prato de verdura. Por que não? Gesto. Então isso tudo vai gerando o equilíbrio dos hormônios, o equilíbrio das células, você fica menos estressada, você fica mais acordada, tudo começa a trabalhar para você estar mais disposta a receber as informações que Deus tem para você. Por isso que o jejum é importante. Eu vejo o jejum nesse ponto. Eu simplesmente coloco diante de Deus o meu jejum, mas no meu caso, eu não tenho falado, Deus, eu estou fazendo um jejum para tal causa. Mas eu falo, Deus, hoje eu fiz um jejum e agora eu me coloco à tua disposição. O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor pode fazer em mim de bênção? Eis-me aqui, jejuei, a carne está fraca, porque a carne fica fraca mesmo. Quem faz jejum se sente fraco. Mas olha, quando você tem Deus na sua vida, o seu corpo físico ele enfraquece, mas seu espírito fortifica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os budistas, como é que fala? O budista tem um monge, né? Os monges budistas. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que eles vivem fazendo jejum. Mas eles fazem muita abstinência. Eles são um povo muito abstinente de tanta coisa. E eles meditam. Porque a prática deles é essa, jejuar e meditar, justo? E eles não comem de tudo, eles têm muita coisa selecionada. E você vê que com o passar dos anos, eles têm certas qualidades, certas características. Você vê aí até poderes, né? Gente que consegue flutuar. Você já viu na televisão quando vai alguém ali, aí eles põem vidro, né, em cima da barriga da pessoa, aí vem um e caminha por cima, não dá nenhum arranhão, porque os demônios entram. Porque essa pessoa se consagra, ela enfraquece a carne e ela enriquece, ela abre o espírito dela. E aí vem o inimigo e age e dá a essa pessoa certas capacidades. Então, quando você enfraquece a sua carne, você dá a Deus a oportunidade dele agir na sua vida, no seu espírito, e ali você consegue crescer. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Então, quando você enfraquece um dos lados, o outro cresce, o outro ganha força, o outro reina soberanamente, pondera, governa a sua vida. A pergunta que eu deixo aqui hoje, o que você quer deixar forte hoje? A sua carne ou o seu espírito? Meus amados, o jejum vale a pena. Só para quem não dá conta de fazer jejum, eu conto para vocês o que eu estou fazendo nesses dias. Setembro, eu fiz abstinência de carne e de ovo, tudo que continha vida. Agora, esse mês, já do dia 6, eu estou fazendo não todos os dias, porque senão eu vou ficar muito fraca, literalmente falando. Mas, por exemplo, ontem, né? Quando foi antes de ontem, já às 8 horas da noite, depois que eu jantei, lavei os dentes, eu entrei em jejum até o dia seguinte, às 3 horas da tarde. Então, quando dá 3 horas da tarde, eu não comi nada, eu só bebi líquido, bebi suco, bebi chá e bebi água. Tá? E o suco às vezes até sustentou, né? Eu tomei suco de pera ontem. Quando deu 3 horas da tarde, eu fiz uma oração, eu entreguei aquele jejum a Deus e então eu almocei. Quando eu almocei 3 horas da tarde, sempre, no caso foi 3h30, eu não comi um prato transbordando de que sabe o que. Não, eu coloquei uma porçãozinha justo para me alimentar naquele momento e segui assim o resto do dia. Isso é um jejum. Detalhe. No meio tempo em que eu jejuava, eu não fiquei com a mente vazia. Eu coloquei uma bela mensagem, foi esse caso desse pastor que eu comecei a falar no início do vídeo. Eu coloquei uma belíssima mensagem, fiquei ouvindo, enquanto eu fazia meu serviço, eu ouvia a ministração da palavra de Deus. Quer dizer, eu deixei de dar comida para a carne e comecei a dar comida para o meu espírito. E isso gera frutos, meus irmãos. Não pense você que no mesmo dia você vai colher, mas você vai crescendo em força. E você vai ver que o pecado começa a perder efeito na sua vida. E a oração? A oração ela só pode vir se você ler a Bíblia.
Se você não lê a palavra de Deus, você não tem como orar realmente a Deus. O máximo que você vai fazer é ficar ali pedindo sempre as mesmas coisas. São orações sem conteúdos. Porque quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo ministra na sua vida. Quando você jejua, a carne enfraquece e o espírito fica forte. Então você conclui esse detalhe com a oração. E aí a oração é poderosa. É uma oração forte, é uma oração que tem força, tem fé. Ela é intrépida, ela vai, sabe? Ela é valente, é a oração do valente, é a oração do que tem fé, é a oração que está falando com Deus que ele conhece, porque eu estou falando com Deus que eu li na Bíblia. Antes de falar com esse Deus em oração, eu li sobre ele, eu li as coisas que ele trouxe para mim. Então eu tenho argumento para falar com Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu posso orar com mais força. Olha a diferença. Antes da Ana Paula ler a Bíblia, as orações da Ana Paula é: Deus, ajuda meu marido a trabalhar, ajuda que a gente essa semana tem uma conta de 200 euros para pagar, então dá para ele a condição dele arrumar um serviço que dá o dinheiro. Que meu filho também me ajuda que ele vai bem na escola, porque ele não está escrevendo bem, a letra dele está muito engarranchada. Me ajuda também a conseguir pôr a casa em ordem hoje. Amém. Acabou. De vez em quando eu ainda falava: me perdoa pelos meus pecados. Quais eram? Eu estava na ignorância, porque eu não li a Bíblia. Mas Ana Paula, depois de ler a Bíblia, já fala com Deus com mais serenidade, com mais maturidade, com mais profundidade, com mais entendimento, porque Deus não é um banco que você chega lá e pede, depois dá obrigado e tchau. E se sente ainda digno, no direito de que Deus te abençoe e satisfaça as suas necessidades. Você tem que lembrar uma coisa: a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus é buscar literalmente o reino de Deus, é buscar ir para ele na sua eternidade, é buscar um dia, quando você morreu, você for arrebatado, você ir para esse reino, e lá Deus ter algo para você, reservado para você. E isso é buscar o reino de Deus, é viver em santidade, é viver em oração, é viver em consagração, é viver em temor a Deus. Esse é um dos mandamentos que nós, que vivemos pela graça, recebemos do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu paro para pedir a Deus uma coisa material, é porque realmente eu estou desesperada. Porque eu sou humana. Às vezes acontece uma situação que, meu Deus do céu, essa semana tem que pagar tal coisa. Aí eu desespero, aí eu faço uma vez só, falo: Deus, me ajuda essa semana a ter condição de quitar tal obrigação. E eu oro em cima daquilo e basta. Mas antigamente eu orava o dia inteiro, como papagaio, até resolver ou não. Depois eu vinha frustrada se não resolvia, né? E se resolvia, eu ficava viciada em continuar a orar a Deus assim. Mas depois que você lê a Bíblia, até a sua oração é diversa, porque é uma oração que é respeitosa, é uma oração que ela se dirige a Deus, a glorificar a Deus, a reconhecer quem Ele é, a dizer com a sua boca, declarar com a sua boca: Deus, Tu és poderoso, Tu fizeste todas as coisas, a minha vida está nas Tuas mãos, eu dependo de Ti, o meu pecado nesse momento eu entrego no Teu altar, pedindo ao Senhor que me perdoe, pedindo ao Senhor que me liberte, pedindo ao Senhor que me dê discernimento, sabedoria, inteligência para entender exatamente como está a situação. É uma oração consciente, é uma oração literalmente cheia, carregada, com conteúdo. É a oração que Deus gosta de ouvir, meus irmãos. Então, meu amado, viver em santidade é isso. Buscar a santidade é isso. São 3 coisinhas básicas que você precisa aprender a aplicar na tua vida. Aprender a ler a Bíblia, 5, 10 minutos por dia. Aprender a jejuar, pelo menos 1, 2 vezes por semana, pelo menos. Aprender a orar. Com aquilo que você recebeu da leitura da Bíblia e do jejum, você vai ter conteúdo para orar ao Senhor. E com essas 3 coisinhas que eu coloquei aqui para vocês, você acrescenta a obediência. Todo dia, quando algo ruim vem no seu caminho, quando escolhas vêm, você vai escolher a coisa justa. Simplesmente fará justo. Eu tô acostumada a fazer errado, mas hoje eu vou fazer a justa. Basta, não me interessa a consequência, não me interessa o que vai vir depois. Hoje eu vou fazer a coisa correta.
É como um alcoólatra que vai nos Alcoólicos Anônimos. Lá eles ensinam, é um gole de cada vez. Você precisa evitar um gole de cada vez. E ele começa a seguir isso. Um dia sem beber, 2 dias sem beber, 1 semana sem beber, até que o dia ele ganha uma medalha. Seus primeiros tantos dias sem colocar uma gota de álcool na boca. Nós temos que não ser alcoólicos anônimos, mas nós temos que ser pecadores anônimos diante do Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa evitar o pecado do dia. Um pecado de cada vez. Agora eu quero ligar a televisão para ver aquele filme pesado. Não, hoje eu não vou ligar. Eu tô acompanhando aquele seriado tal. Igual, por exemplo, eu vejo aqui a Fox, ela tem muito seriado de bruxa, encantamento, histórias de fada, encantada. Pra Ana Paula, que não tinha Jesus, era um prato cheio. Mamma mia, como eu gostava. Mas hoje eu passo avante. Não, eu não vou assistir. Eu não vou assistir tal programa, porque isso não edifica a minha vida, isso traz maldição pra minha vida. E ali eu passo para frente e puxo para outro programa. Vou assistir programas de decoração de casa, que eu gosto muito. Vou assistir programas de piscina. Tem programas que eles fazem piscinas belíssimas, né? Que parece um jardim, um oásis. Eu gosto muito de assistir. Assisto certas competições, como o MasterChef. Eu gosto de assistir. Pelo menos aqui na Itália eu não vejo nada de pesado nesse programa. Procuro ver coisas mais educativas, documentários, sabe? E assim, às vezes eu vejo um filme ou outro, mas eu procuro selecionar até aquilo que eu vejo, sabe? Devagarzinho, meus irmãos, o Espírito Santo ele vai te permitir, dando entendimento do que você está absorvendo. Quanto mais coisa boa você coloca na sua vida, no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, intelectualidade, mais você desabrocha em santidade diante de Deus. Mas quanto mais você vai engolindo porcaria, mais o seu corpo vai perdendo a qualidade e a sua vida vai caindo para a morte. Pecado de morte. Você entende que você é livre? Se você é livre em Cristo, você precisa tomar posse. Ana, não é fácil. Não é fácil ler a Bíblia, não é fácil jejuar, não consigo orar, tenho medo, não tenho paciência, perco o ritmo, mas é um dia de cada vez. Você tem que pôr na sua cabeça que você é doente. A sua doença se chama pecado original. E o único antídoto para você manter sob controle, porque isso não pode ser curado. O pecado original só vai ser curado no homem, por mais que ele seja santo, quando Jesus arrebatá-lo para o céu e glorificar o corpo dele, aonde já não haverá mais pecado, nada da natureza caída. Mas enquanto nós vivemos nessa terra, a gente tem esse pecado original. Por mais que nós somos abençoados, ele está aqui dentro. É nossa raiz, ele faz parte da nossa natureza. Nós somos caídos por natureza. A gente não tem que nunca perder essa consciência. Se você entende que você é doente chamado, porque você tem um pecado chamado original na sua vida, ele vai estar sempre batendo na sua porta para se manifestar. E você, para mantê-lo sob controle, você precisa colocar-se na estrada da graça de Deus, obedecendo o que Deus te ensina. Aí você consegue caminhar e realmente andar em controle. Olha só para fechar isso que eu estou dizendo, se você ler aqui 7, Romanos capítulo 7, deixa eu só... capítulo 7, versículo 16, não, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, Paulo, todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É o que eu acabei de falar. Paulo tinha essa consciência que ele era carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí ele continua. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo chegou num ponto que ele fala, nem eu mesmo. Por que nem ele mesmo? Porque Paulo era um doutor na lei. Paulo cresceu aprendendo com os melhores sacerdotes da época. Era judeu roxo, perseguidor dos cristãos por amor à lei. Depois ele teve uma experiência espiritual com o próprio Jesus. Foi ele que teve Jesus, com Jesus ali. Paulo foi arrebatado ao céu. Paulo ele viu coisas que ele não pôde falar. E para que ele não crescesse, ele recebeu do próprio Deus um espinho na carne, no qual a Bíblia não fala qual é.
Paulo, ele viveu realmente situações nessa terra por amor à obra de Deus que o homem como eu e você não conseguiria. Ele sofreu naufrágios, ele foi preso, ele viveu na riqueza, ele viveu na pobreza, ele foi humilhado, ele foi abençoado, ele viveu tanta coisa. Então ele chegou num ponto aqui diante dos romanos que ele fala: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, porque Paulo, de tanto em tanto, ele fazia o que ele não queria. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso são santos, meus amados, que às vezes estão pecando. Eles não querem pecar, eles odeiam aquilo que eles estão fazendo, mas eles não têm força para mudar a situação. E o Paulo relata isso: olha, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado original é a consciência que você tem que ter para você entender que você não é nada, você não é ninguém nesse ponto. Você está vivendo só por causa da misericórdia de Deus na sua vida. Porque se assim não fosse, você já era destruído. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Ele queria o bem? Não, porém o efetuá-lo. Quer dizer, ele queria o bem. O querer o bem estava nele, mas não o efetuá-lo. Eu quero fazer bem para todo mundo, mas não quero fazer. Não tenho a vontade de fazer, não tenho a efetividade para praticar. Mas, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, no homem espiritual, né? Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele é a solução. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha, ele fala literalmente que com a carne dele ele já era condenado, porque a carne é isso, é um saco de pecado. Mas a mente dele estava em Cristo e ele tinha o foco. O meu foco final é servir ao Deus que eu amo. Esse é o meu foco. E assim, meus amados, olha, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, quando ele fala: também o Espírito de Deus, semelhantemente, nos assiste, nos ajuda, né, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Aquele que sonda os corações é Deus. Deus sonda os nossos corações. Ele sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele intercede pela sua vida segundo a vontade de Deus Pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós fomos escolhidos por Deus, porque Deus de antemão nos conheceu. Ele nos conheceu de antemão. Como que ele te conheceu? Eu imagino que ele viu o seu coração apaixonado por ele. Ele sabe que você o amaria. Inconscientemente ou inconsequentemente você amaria ele um dia.
E não sei se é por isso que ele nos escolheu, mas a realidade é essa. Você foi chamado por Deus. E eu te digo nessa manhã do dia 8 de outubro, não desperdice esse chamado. Olha, a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos. A Bíblia não diz nem todos são chamados. A Bíblia diz muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então você vai vendo o filtro de Deus no homem. Então você é um dos poucos que foi escolhidos por Deus, porque se você está ouvindo essa mensagem, o seu coração está saltando de joia, de alegria, de força, de vida, é tempo de você aplicar aquela receitinha que você ouviu aqui hoje nessa mensagem e você começar a levar mais a sério aquilo que Deus está te oferecendo. Não é fácil, mas entrar no céu, a Bíblia diz, é mais fácil o camelo, né, passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O rico ali, a gente entende que é o rico por causa do dinheiro, mas hoje as riquezas do mundo não são só financeiras. A riqueza da beleza, a riqueza da vaidade, a riqueza da autoestima pessoal, a riqueza dos vícios, a riqueza das paixões, a riqueza das inteligências das coisas do mundo. Então, às vezes, por causa disso, você não abre o seu coração para o Senhor. Às vezes, você está muito preocupado com a sua vaidade, porque você é uma pessoa muito bonita, então você precisa ser o galanteador ou a galanteadora da praça, né? do meio em que você vive. Então, essa é a sua riqueza. Hoje, Deus nos pergunta, qual é a tua riqueza? Você vai despojar-se dela e vai abrir o seu coração para aprender mais de mim, buscar de mim, ganhar de mim a vida, deixar o meu espírito operar e trabalhar por você, ou você vai continuar aí? Antes que eu começasse a fazer esse vídeo, eu tava dando uma olhada aqui nas minhas coisas, aí a gente abre o YouTube, né, pra preparar para publicar novos vídeos, enfim, a gente abre a página. E tinha um vídeo hoje de um ator, foi um ator no ano de 1978, muito famoso na Globo, ele fez algumas novelas e tal. Eu sei que esse cara era bonito demais, olho azul, um cabelo maravilhoso, lindo, um galã, um galã. E aí eu vi muito rápido, ele largou a televisão para trabalhar na rua. Ele trabalha como, parece que ele faz tipo animação, teatro de rua, um artista de rua, né? E eu vi ele agora, tantos anos depois, parece que ele usou muita droga, alguma coisa, porque é muito magro, muito magro. Sabe quando a pessoa emagrece, que a bochecha dela, ela murcha e faz aquele buraco, em vez de ter aquela bochechinha forte, fica aquele buraco dentro. Os dentes dele, mostrou a fotografia quando ele era galã, aqueles dentes bonitos, branquinho. Agora ele tem os mesmos dentes, só que tá tudo cheio de ácaro, tudo sujo, tudo manchado. Você vê que é uma pessoa que fuma muito, que tremia. Então, assim, magro, igual um pedaço de pau, sabe? Então, eu fiquei pensando, gente, olha pra você ver. Um dia nós somos tão bonitos, nós temos tudo aos nossos pés, né? Na nossa mocidade, a gente é muito bonito, muito fulguroso somos. Cabelos bonitos, a pele é bonita, os olhos têm mais brilho, o corpo tá perfeito, no ápice da sua energia. Mas com o passar dos anos, isso vai acabando. E olha só o que a gente pode virar. Um maltrapilho, né? O cabelo começa a ficar branco, começa a ficar leve, porque já não é mais aquele cabelo bonito, pesado, mas já começa a ser um cabelo mais velho. As vistas já começam a ficar com aquelas manchas lá, né? De, como é que fala? Como é que chama, gente? Aquelas manchas brancas que dá no olho, eu esqueci o nome. Me esqueço muitas palavras, mas fica catarata, né? Aparece as cataratas no olho. Isso a gente vê, né, no povo. As manchas de sol, a pele que enruga, a mão que já um dia era uma mão tão bonita, tão bem hidratada, tão fofinha, começa a ficar seca, né? Que você começa a ver os ossos, assim, aquela mão parecendo uma mão de esqueleto mesmo. E já não é aquele troço mais bonito, o corpo, né? O nariz começa a crescer, porque quanto mais a pessoa envelhece, o nariz, a orelha cresce, parece que incha. Você vê que as pessoas velhas, elas parecem que elas têm um rosto mais grande do que elas eram quando eram mais jovens. Então, assim, a nossa forma, a nossa virtuosidade física, né, a nossa virilidade, isso vai murchando, vai secando. O homem, ele literalmente seca e murcha e seca. Acho que é isso mesmo, né? A ordem é essa. O homem murcha e seca.
Então, você não vai ser sempre o Dom Juan. Você não vai ser sempre a namoradinha do Brasil ou do mundo, ou seja de onde você é. Aquela roupa que você põe hoje, daqui a 40 anos, ela vai estar ridícula em você. Não vai ser mais a mesma joia, a mesma flor. Então, meu amado, a única coisa que vai crescer e vai virar vida na nossa vida é o nosso espírito. O espírito, ele começa morto, até, dormindo, né? Chame como você quiser, até o dia que você aceita Jesus também, que é uma frase que eu detesto usar, mas justo para entender. O dia que você tem um encontro com Deus, você se arrepende, ali você nasce. Daquele dia para frente, você tende só a crescer, a ficar bonito, formoso, a ser glorificado mesmo por Deus. Você começa a crescer em si, você cresce em maturidade, em intelectualidade, em sabedoria, você começa a virar uma pessoa muito melhor do que você já era antes. Se você tem vícios, você vai largando seus vícios, quer dizer, você se torna uma pessoa formosa. Você se torna uma pessoa radiosa, uma pessoa solar, uma pessoa que com você tem o Espírito Santo. Então a sua carne por fora fica murcha. Você envelhece, o nariz fica maior. O meu nariz mesmo, eu já tô tendo a sensação que já tá maior, está ficando um nariz de coxinha. Mas o interior, ele cresce, ele desabrocha. É igual a semente, vocês viram? A semente, quando ela cai na terra, ela cai inteira, intacta e fresca. Mas quando ela desabrocha, ela quebra, ela espaca, ela seca. E de dentro dela nasce o broto, que vira uma nova árvore. Assim somos nós. O homem, ele é isso. O homem, ele nasce bonito e formoso. Não todos, mas grande parte, né? Mas um dia, aquela beleza física, ela acaba. Ela acaba. E aí o que sobra? Se você não enriqueceu o seu espírito através da graça de Deus na sua vida, você não buscou isso em Deus, o que você vai ter? O espírito murcho, o corpo físico murcho, então vai ser uma murcharia total e você vai acabar onde? No inferno. Porque é lá o lugar que não tem vida. A Bíblia fala, a árvore que não dá vida, ela é arrancada e lançada ao fogo. Será que é isso que você quer para você? Olha, meu querido, não é fácil. Ninguém aqui está falando que é uma passeada com Jesus. Mas uma coisa eu posso te garantir. É belo quando a gente investe em certas durezas na nossa vida. Quando você exercita aquilo que você não tem. Quando você busca aquilo que você quer ter. Você sabe que é difícil, mas você paga o preço. No final, você olha para trás e você vê que recompensa. Que coisa linda. Hoje, realmente, eu tenho liberdade de ser o que eu sou. Me tornei uma pessoa melhor. Tô mais feinha fisicamente? Sim. Mas por dentro eu tô um diamante, cada dia sendo mais lapidado pela graça de Deus. Pensa no que eu tô falando. Só para lembrar uma coisa, meus amados. Jesus está voltando. Não pensem vocês que eu esqueci que Jesus está voltando. Nós temos conversado muito sobre arrependimento, sofrimento e juízo. Mas a realidade de Jesus está voltando, ela está mais acesa do que nunca. Não pensem vocês que é porque até agora não aconteceu nada, então é porque não vai acontecer, a gente pode pôr a bota de molho. Não. Agora que está no silêncio, que é o momento da gente se concentrar ainda mais. Porque a Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. E a gente está vendo o mundo rodeando nessa conversa. Paz daqui, segurança dali, acordo de cá, acordo de lá, tá tudo muito quieto, tá tudo muito parado. Pode sobrevir a qualquer momento repentina destruição. Então, como você quer estar e quer ser encontrado nesse momento que está para chegar na Terra? Ou vocês acham que o pecado então já não vale mais? Tudo que a gente está vendo aí já tanto para Deus não faz diferença, vai suportar mais 50, 60 anos? Eu não acredito não. Eu acredito ainda que o arrebatamento é para meses. Pode ser 2 meses, pode ser 3, pode ser 6, pode ser 12, pode ser 24, pode ser até 36 meses, até 2018. Mas a pergunta que fica é até quando Deus vai suportar a tamanha afronta do pecado do homem nas suas narinas? Ou você acha que ainda não chegou lá? Então, meu amado, minha amada, preste atenção no que você está fazendo da sua vida, porque Jesus está voltando mais do que nunca. Ele está mais próximo do que nós possamos imaginar. Vamos zelar um dia de cada vez pela santidade nas nossas vidas. Pode ser difícil, mas eu posso te dizer uma coisa, vale a pena. Vale a pena.
vale a pena. E quando você aprende a apreciar esse Deus lindo da Bíblia, quando você aprende a apreciar Jesus, quando você aprende a apreciar o Espírito Santo agindo na sua vida, aquilo que parecia difícil e duro, pesante como fardo, passa a ser um deleite, um prazer diário. Igual eu tô aqui já 1h19. E para mim é uma bênção estar aqui falando com os irmãos. Porque eu tô falando do quê? Do que eu mais amo, que é Deus. Então, para mim falar de Deus, eu posso ficar aqui o dia inteiro, que eu não me canso. Eu só paro por causa do tempo, que eu sei que os vídeos ficam longos, e por causa da hora aqui, que eu também preciso resolver algumas coisas muito sérias ainda hoje. Senão, eu ficava aqui o dia inteiro. Então, meu querido, minha querida, que essa mensagem tenha sido edificante para a sua vida, para que essa mensagem possa ter sido uma bênção para você e que possa agir realmente tanto no seu coração, tá bom? Olha, eu os amo muito, eu realmente falo com o coração aqui com vocês, porque vocês são especiais para Deus e para mim também. E eu espero um dia, pela misericórdia do Senhor, poder chegar lá no céu e abraçar cada um de vocês. E aí a gente vai poder olhar uns nos olhos dos outros, apertar a mão e falar, valeu a pena. A gente conseguiu, combatemos o bom combate e vencemos a batalha. E agora a gente está no deleite eterno do nosso Senhor. Então que os irmãos possam ser abençoados pelas essas palavras e eu agradeço a cada um pela atenção, pela paciência, pela boa vontade. Amém? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.